Dê valor à sua vida. Você é o único responsável pela vida que você vai viver. Ninguém vai tomar decisões que só você precisa tomar. Outro que está agora daquele lado pensa assim: mas eu não tenho nada para dizer. Tem sim. Também você tem algo importante a dizer para o mundo que vai salvar alguém. Um bom dia no Instagram amanhã e você recebe uma mensagem: Mário, estava a precisar disso. Mas você também sabe escrever e vai salvar a vida de alguém. Vai salvar o dia, pelo menos. Qualquer um pode. Quando deixar de ser, qualquer Qualquer um. um. Sejam muito bem-vindos a mais um Palmas para você e os meus convidados de hoje. Um deles atravessou o oceano para estar aqui, a outra é uma pessoa maravilhosa e esses 2 formam uma parceria que vocês não podem perder esse conteúdo de hoje. Mas antes de mais nada, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e comentar o que você está achando desse episódio, o que você aprendeu e o que nós podemos melhorar para você. Sejam muito bem-vindos, Raquel Luz e Mário Rodrigues. Gratidão enorme por receber nós aqui neste seu podcast. É uma honra estar cá hoje consigo. Obrigada pelo convite. Adoramos estar aqui para falar um pouco sobre o nosso trabalho e interagir aqui com a galera do seu canal. E é sempre bom fazer amizades, aprender uns com os outros. Conta para nós quem é a Raquel Luz. Raquel Luz é uma filha amada de Deus, nascida no Piauí, criada em Matões, Maranhão, hoje executiva do Pablo Marçal, mas é uma pessoa, um ser de luz, como diz o meu nome, que veio para Alphaville em busca de sonhos, buscando se conectar com Deus e encontrou aqui oportunidades de se conectar com pessoas, fazer novas amizades e ter também sociedades e, é claro, me descobrir em vendas, que é algo que eu amo. E você já veio para Alphaville para morar? Como que foi? Você veio para conhecer? Na verdade, quando eu vim para Alphaville, eu vim para fazer uma mentoria. Eu vim, eu tinha um sonho de fazer uma mentoria da Ana Lucchini e eu não tinha dinheiro para fazer essa mentoria. Então eu falei: "Poxa, o que que eu posso fazer para fazer essa mentoria?". Eu comecei a vender doces, na minha cidade eu comecei a fazer sacolé, vender rifas, e quando eu cheguei aqui em Alphaville, eu cheguei com R$ 600, que era o dinheiro do ônibus, e aqui eu desejei fazer essa mentoria e fui para as ruas vender brownie, vender água, e consegui com muito esforço E você fazer. conhecia alguém aqui? Conhecia uma pessoa, a pessoa que me deu, a Marcela, que foi uma pessoa que eu conheci em Teresina, que veio morar aqui em Alphaville, e eu pedi ela para ficar 10 dias 3 dias na casa dela. E desses 3 dias duraram 10 dias. E foi incrível. Muito bom. E quem é o Mário? Bom, quem é o Mário? Começando por dizer também, escolhido por Deus para estar aqui nesta terra para servir a Ele. E descobrindo isto há pouco tempo, já chegamos lá. O Mário é filho de três, sendo o mais novo, original de Portugal, de uma cidadezinha que se chama Marinha Grande, muito industrializada, e na qual começou a trabalhar cedo, com 16 anos. Daí, para fugir, como está mais tarde vamos falando sobre o meu livro, se der, para fugir da primeira prisão que eu senti, saindo da escola, trabalhando muito cedo e depois também, através do trabalho, sendo convidado para ir viver fora de Portugal. Portanto, a morar agora há 22 anos na Holanda, de onde eu Uau. voei para vir para estar convosco. E empresário, ao final de 25 anos a trabalhar para outras pessoas, mas já com uma grande chama no meu coração de fazer algo próprio para servir melhor, para servir diferente naqueles pequenos ajustes, erros que a gente vê nas firmas dos outros, não é? Um, Começar a minha própria empresa, agora há 8 anos, embora empreendendo várias vezes indiretamente, em conjunto com outras pessoas, faço negócios pela internet, etc. À porta de casa, na Holanda também se faz por um, um, uma mantinha em frente, nos dias especiais, e fazer um mercadozinho de rua. E até, também pela internet, naqueles websites normais que todo mundo pode pôr as suas coisitas a vender.
Portanto, empreendedor sempre esteve no meu sangue, já desde o meu primeiro trabalho em Portugal. E agora, finalmente, ao fim de 8 anos, realmente no papel tenho a minha própria empresa. Sou investidor em imobiliário, em produtos plásticos, que é o meu ramo, várias ferramentas relacionadas no meu ramo de operação de trabalho. E há pouco tempo também comecei a investir cada vez mais em mim. Sempre investi, que é o melhor investimento que podemos fazer no nosso tempo aqui na Terra, é investir em si no máximo. É o melhor investimento que fazemos. E agora investir cada vez mais também nas pessoas que me seguem, que me rodeiam e que estão realmente interessadas em mudar e, mais do que mudar, melhorar a sua vida. E realço aqui, muitas das vezes, nós queremos ajudar todos à nossa volta, mas todos é muita gente. Não vai. Exatamente. E vai ser muito errado querer ajudar alguém que ainda não está preparado para ser ajudado. Portanto, o Mário é um eterno estudante para aprender toda a vez a passar certas fases na vida que passamos todos nós, não é? Aquelas fases escuras, mas que nos trouxeram de volta à luz e de volta ao propósito que é de estar aqui na Terra e servir uns para os outros e crescermos juntos nesta grande viagem que é a nossa passagem aqui na Terra. É sobre isso, né. E o que que trouxe o Mário para o Brasil? Ah, então, o que trouxe o Mário para o Brasil foi mais uma descoberta de quem é realmente o Mário, como nasceu, mas como se está a descobrir, a enriquecer como pessoa, para depois também pôr em prática e devolver à sociedade. Em inglês, há um dos dizeres que eu adotei ultimamente, que é learn, earn and return. Você aprende, ganha e depois retorna à sociedade, porque é disso que se trata. Não tem lógica você fazer muito aqui na Terra, mas não deixar nada no coração das pessoas quando forem embora. E como eu então vim parar ao Brasil, digamos assim, eu já tinha alguma curiosidade de visitar o Brasil porque temos muitas coisas em comum. Portugal descobriu, colonizou o Brasil há centenas de anos atrás. Portanto, em Portugal fala-se muitas vezes no Brasil, temos coisas em comum, seja a cultura, seja a comida, a língua, não é? O idioma. E sempre falei muito, um dia vou ao Brasil, um dia vou ao Brasil, mas passam-se 20 anos, você tem o dinheiro, tem as condições, mas vive de condições e não passa as decisões. Porquê? Já chegamos lá mais tarde, se calhar, mas devido ao método IP, que foi o que nos trouxe para cá, todos, não é? Que nos encontramos através disso. Eu, devido à minha descoberta de quem eu sou e de quem eu poderia vir a ser mais, há 2 anos atrás entrei no mundo, finalmente, dos treinos de inteligência emocional, já depois de ter cerca de 13 anos diretamente a andar a ler livros, seguir podcasts como este. Parabéns, porque estes podcasts são muito fortes para acordar gente, Hum. para ativar gente que está enterrado, escondido, a viver uma ilusão e tem tanto dentro do seu coração, tem tanto para dar também à sociedade, para atingir mais coisas na sua vida. E é muito importante, então, estes podcasts e todos os cursos, filmes que estão a impulsionar. E agora, então, há 2 anos eu passei à prática, para além dos vídeos que via na internet, de várias pessoas conhecidas no mundo. Em 2024 fiz um primeiro curso de inteligência emocional em Portugal. Já conhecia então o Método IP, Pablo Marçal, outros players aqui em Alphaville, Tiago Fonseca, Paulo Vieira, Tiago Nigro, fantásticas pessoas que estão a contribuir imenso para a sociedade e parabéns para eles também aqui, porque senão não estava aqui o Mário, a Viviane, nem a Raquel, porque essas pessoas foram pioneiros também para nós. E então, o ano passado, tocou no meu coração, eu vou fazer o Método IP. E entrei primeiro em contacto com o Brasil, mas não foi respondido. E depois vi, espera lá, o Pablo fala que o Tiago está na Europa, deixa cá ver. E fui ao nosso amigo Google procurar então pelo Método IP em Portugal, na Europa. E realmente entrei em contacto. Fiz em Portugal 2 vezes e fiquei maravilhado, fiquei muito ativado. Descobri realmente a nossa conexão espiritual e então você acelera a sua vida muito em tudo. E foi ali o teu encontro com Sim. Deus? Então, não, em Deus eu sinto que sempre esteve comigo. Embora nós, quando não estamos ativados, quando duvidamos devido à nossa envolvência, quando se viramos para Deus é mais como vitimismo. Porquê eu? Porquê agora? Porquê isto? Não é?
E agora, devido ao método IP, e antes do primeiro curso de inteligência emocional, eu já senti uma conexão diferente energeticamente, mas realmente no método IP eu comecei a conectar muito mais realmente com a nossa criação, com a nossa, A buscar com mais isso, certeza, né? abrir o coração, como falamos, e sentir mais a presença muito forte que é. E realmente a responder a perguntas que tivemos durante décadas. Saí do método IP do segundo, então, com o Tiago Rocha em Portugal, e saí uma pessoa completamente diferente. Já ninguém me para. E, bom, e vem ele então para o Brasil fazer o método IP também cá em Alphaville. E a partir daí tem sido, nos últimos 8 meses, o Mário, e não só, todas as pessoas que realmente abriram o coração notam na pele que há a aceleração da sua vida. E foi, mais uma vez estou aqui, então, agora também para lançar o meu segundo livro. Tive a oportunidade de lançar um livro em conjunto com o Tiago Rocha, que é fantástico. Tenho conhecido pessoas, tal como vocês, que aqui estão hoje, que me têm ajudado imenso também no meu crescimento. É muito lindo, né, a gente ter esse encontro, né? Eu falo, tem muitas pessoas que falam, ah, eu acredito em Deus, ah, Deus te abençoe, Deus é comigo, mas ela não vive esse relacionamento com Deus, né? A Raquel, eu sei que é uma pessoa que vive isso, o Mário também, e nós temos um encontro todas as manhãs, né, de troca. Uhum. Todos os dias, às 7 horas da manhã, nós fazemos isso num grupo seleto para poder justamente aprender mais sobre crescimento e evolução, para a gente se ajudar, né? Porque eu tenho algo que eu ajudo vocês e vocês têm algo que me ajuda e a gente vai nessa troca, porque quando a gente fica muito nesse só eu faço, fica muito desgastante Com e certeza. só eu recebo também fica desequilibrado. Agora, quando tem essa energia de troca, né? E é muito, né? Eu recebo, eu desfruto daquilo e devolvo algo para a terra, enfim, para as pessoas, para o universo. Então, quando você tem essa conexão, né, essa, eu não sei a palavra certa que eu posso colocar aqui, Unidade. é essa unidade, mas na verdade esse ciclo Ciclo, sim. de dar e receber. Então, tudo muda, né. Então, a Raquel é uma pessoa que eu vejo ela fazendo muito isso, já ouvi muitas pessoas falando muito bem dela. Eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, Raquel, que eu sei que você é uma pessoa que se doa muito, mas você teve um tempo que você só se doava e não recebia tanto quando como você fazia. Sim, acredito. Todos nós já passamos por essa fase, né? Mas é uma fase de aprendizado, é uma fase onde Deus, ele vai nos tratando. Porque muitas vezes o que que acontece? Você faz algo pelas pessoas esperando receber algo em troca. E por muito tempo eu fiz isso, mas eu não tinha toda essa conexão, eu não tinha toda a questão da inteligência. A Mari falou aqui das pessoas que nos ensinaram como Paulo Vieira, Pablo Marçal. Eu aprendi muito, a primeira pessoa que eu tive contato através de uma leitura foi o Paulo Vieira, no livro O Poder da Ação. E nesse livro, tem uma parte do livro que eu gosto muito de falar. Eu era uma pessoa que comia muito as emoções e em um momento me mandaram um PDF desse livro. E quando eu fui ler, cá abri na página lá, estava lendo, e lá ele fala assim: "Pega as suas 2 mãos". Ele fala assim, eu imaginei, sabe quando você visualiza, imagina? "Agora coloca na barriga, fecha". E aí quando eu coloquei as mãos na barriga, que eu não consegui fechar, e aí ele fala assim: "Cada um tem a barriga que merece". Naquele dia deu um Uau! putz, assim, na minha vida. E aí foi que eu entendi: "Cara, eu tô comendo minhas emoções, eu faço muito pelos outros, mas não faço pra mim". E naquele dia eu comecei a questão de me exercitar, fazer caminhadas, e naquele dia ali eu comecei realmente fazer por mim, sem esperar pelos outros ou fazer algo pelos outros esperando de Deus, o retorno de Deus.
Então tem sido algo que virou a minha chave, sempre fazer algo como se fosse para Deus. E isso que você está falando é muito importante, Raquel, a pessoa identificar. Principalmente ontem mesmo eu estava falando com uma cliente sobre isso. O alimento, ele tem uma questão emocional. Então, você lembra uma comida de vó, uma comida de mãe. E às vezes você tá numa dor emocional, às vezes aconteceu algo que você nem sabe exatamente o que aconteceu, que eu falo que são as dores invisíveis. Uhum. E essa dor invisível, às vezes o Mário, ele chega e fala algo para mim. E assim, ele não fez nada que eu olhe para aquilo e aquilo me ofendeu, mas eu senti algo que me doeu, e eu nem sei o que é essa dor. E daí eu vou lá comer algo, eu vou comer. Eu vejo muita pessoa falando, eu vou comer um chocolate, porque me deixa tranquila quando eu como. Vou comer um pão para ficar tranquila. Uhum. E é esse momento que você está comendo as suas emoções. Você suple aquele alimento para você suprir a tua dor. E Sim. naquele momento, o que você deveria fazer é olhar para aquilo. Por qual motivo eu estou sentindo isso? Só que quando a gente faz isso e não tem conhecimento, você fica na dor. A partir do momento que você sabe identificar, que você aprendeu a olhar para as suas emoções, você começa a se fazer pergunta. Por que que eu senti isso? Por exemplo, um dia eu estava aqui na Basoft e chegou uma influenciadora, ela ia gravar um podcast. Eu falava com ela pelo WhatsApp e tudo. Ela chegou, me cumprimentou e já foi conversar, que não era o meu podcast que ela ia gravar, era outro. E foi, sentou com as meninas e já começou a conversar e eu me senti excluída, sabe, rejeitada. E eu olhei assim, comecei a fazer pergunta: por que que eu tô me sentindo rejeitada por ela? Ela não faz diferença na minha vida, eu nem convivo com ela. O que que tá acontecendo? Qual dor que foi ativada? Por qual motivo? E daí eu fui olhar para aquilo. Porque não era a primeira vez que eu estava tendo aquele sentimento. E daí comecei a buscar e entender aonde está a raiz disso. E muitas das vezes, sozinhos, a gente não consegue Uhum. visualizar isso. E por isso a importância de você buscar alguém que te ajude aí nesse caminho e entender como você se libertar dessa dor, ou falo dessa crença, desse bloqueio, desse trauma. E aí você vai olhar para aquilo. E olhar para isso é dolorido. Com certeza. Muito. Mas é necessário, e quando você olha, você se liberta. Uhum. Isso eu falo, é maravilhoso. Então, o quanto que você falando sobre isso, você tinha uma dor, você tinha Uhum. uma necessidade de aprovação muito grande. Total. E começou como, Vivi? Quando minha mãe, ela amputou a primeira perna, eh, eu desenvolvi essa questão. Meu irmão, eu lembro que a gente ficava no hospital e meu irmão, ele não comia. Já eu comia sem parar. Eu não estava com fome, eu chorava e Era eu a falta da comia. sua mãe, você sentia a falta dela. Sim, aí quando eu fui morar no Rio de Janeiro, eu fui trabalhar numa confeitaria. E nessa confeitaria, muitas vezes, ficava os doces na Ultra e a gente tinha que colocar o casaco, aquele casaco, porque era muito frio. E quando ela amputou, assim, a perna mais para cima um pouquinho, eu já estava morando no Rio de Janeiro, e aí muitas vezes eu ficava lá chorando dentro da Ultra, comendo. Eu comia brigadeiro, eu comia quindim, quindão. Nossa, e para mim, quando eu saía da Ultra, Era um acalento, né? eu parava de chorar, porque eu não queria que as pessoas me vissem chorando. Então, foi daí que começou. E eu falo, e outra dor que a gente vê aí é que você não queria se mostrar fraca, né, para as pessoas. Você não podia, né, ser Si- frágil. Sim, E é muito interessante você falar isso, a gente vem aí para o lado da repetição, porque na verdade a sua dor começou naquele momento e depois você de novo ali longe da sua mãe, sabendo que ela estava de novo na mesma situação, a dor mais uma vez batendo. E você vai sentindo essa dor em vários momentos da sua vida. muito. Então, enquanto você não entende que essa dor está sendo repetida, você vai muitas das vezes
jogando isso para outras pessoas, porque acontece, por exemplo, de você sentir essa dor com, por exemplo, com outra mulher, com uma mulher no trabalho que às vezes sofre alguma coisa, você pode sentir de novo essa dor. Você pode sentir, de repente, às vezes, num cônjuge. Sim, E vai repetindo as dores e os padrões. E enquanto você não ressignifica, né? O que que é ressignificar? Resolver isso continua doendo. E é muito sério isso, né? A importância de você olhar para a sua dor e entender, né, que o emocional ele reflete no corpo em forma de doença. sim. E quando você não tem esse conhecimento da inteligência emocional, eu não sabia me fazer pergunta. Eu nem sabia que existia isso. Então eu simplesmente só comia. E aí é tão bom quando você descobre esse universo do mundo de alinhar suas emoções, de se fazer perguntas, de estar em ambientes que tem pessoas que te ensinam a fazer E isso. te desafiam, né, a Isso. mudar também, né? E o Pablo, ele fala aquela frase, né, que você é a média das 5 pessoas que você convive. Naquele momento, a média das minhas pessoas que eu convivi era essa, era doença, era dor, era confeitaria. E hoje eu sou muito grata a Deus por ter pessoas que me desafiam, como você me falou agora, e me inspiram a ver que é possível. E eu me acho, assim, uma pessoa muito forte, porque já enfrentei tantas coisas, mas mesmo com medo, mesmo com dores, eu sempre segui em frente. E apesar de por um tempo me ver muito vítima, vitimista, vítima da situação, hoje eu tenho compaixão pelas pessoas que estão nesse estágio que eu estava há um tempo atrás. Você consegue ter um outro olhar para essas pessoas, né? Si E é a importância, né, de hoje você conseguir ajudar essas pessoas, né? Porque você consegue ver a Raquel do passado nelas, né? Então você já está num nível acima que você já pode ajudar essas pessoas. Você fala assim: eu entendo a sua dor porque eu já passei por isso. E isso é muito gratificante, porque muitas das vezes as pessoas olham para a gente e falam assim: ah, você não é 100%, você não é perfeito e você está querendo ensinar? Não, não somos mesmo. E a gente alcançou a perfeição, a gente sai daqui da terra. Eu brinco muito, passa de arrasta, arrasta para cima, porque quando você chega na perfeição, é tempo de ir embora é da terra. verdade. E na verdade a única pessoa que foi perfeito foi Jesus, porque ele aguentou tudo. Nós somos seres humanos passíveis de erros e falhas. E estamos aqui para aprender. E a gente vem com muitas dores, né, de muito tempo, e não é do dia para a noite que você vai resolver tudo. E a gente vai se descobrindo e vai aprendendo e buscando, né? E muitas das vezes nós somos leigos em determinados assuntos. E diariamente a gente vai pegando novos aprendizados e coisas que a gente tem que mudar. Então, a importância, né, da gente se abrir para o novo e saber que você pode aprender com qualquer pessoa, eu posso aprender com meus filhos, eu posso aprender com os meus pais, eu posso aprender com as pessoas que estão ao meu redor, eu posso aprender com a moça que limpa a minha casa. Eu posso aprender com alguém que já está, assim, num nível muito mais alto, que tem muito conhecimento, e entender, né, que é o que a gente estava conversando esses dias, né? Aquilo que não serve para você, coloca no mosaico. Sim. Que talvez um momento aquilo vai te servir e você vem e coloca ali no seu mosaico, no seu quebra-cabeça que você está montando. Uhum. Conta para nós, Mário, para Eu, você, o que que você vê de tudo isso que nós estamos então, falando aqui? eu faço questão de, pegando no gancho, como dizemos aqui no Brasil, né? Pegar no gancho da conversa e do que foi falado agora nestas últimas frases, faz-me trazer aqui, e escrevi várias palavras. Assim, eu ainda há pouco fiz um filme falando sobre a ignorância. Você é ignorante. Para muita gente é um palavrão. Sim. Mas não, você aí que está ignorante, ignora algo. Simplesmente não tem o conhecimento ainda.
Em determinado assunto, né? Exatamente, e não tem a consciência ainda do que é que está a passar na sua vida, o porquê disto, o porquê daquilo. E todos nós passamos, de alguma forma, mesmo pessoas que nós olhamos, ele teve sorte, tem uma vida que é de rainha, vive num berço, já nasceu num berço de ouro. Vocês conhecem também essa expressão cá? Sim. Sim. Então, teve sorte, é? Mas não veem os nossos passos, não viram os nossos vales escuros de onde nós saímos mais fortes. A ideia é essa. E eu escrevi aqui várias coisas. É tudo uma troca. É uma troca, mas não é só uma troca pelo sentido da palavra de trocar simplesmente algo. Ao trocar, ressignifica e cura. Eu falo muitas vezes que todos nós temos uma ferida, por vezes, não é? Que nos magoamos e se a ferida é grave, você precisa dar um pontinho para fechar, não é? Mas imaginando que é uma ferida mais leve e você põe um penso, não é? Põe um pensinho por cima e o penso dá a ideia que leva mais tempo a curar. Você esconde a ferida com o penso, mas o penso não respira. O penso não recebe solo. O penso não tem, a ferida, perdão, não vai ter a oportunidade de receber os nutrientes do De solo, respirar, o né? ar, e o penso vai gerar umidade, vai tapar, vai juntar a sujeira e a ferida leva muito mais tempo a curar. Então nós com as nossas feridas abertas, neste caso, entre aspas, com guia, não é? Não é ir para a rua falar da nossa vida com qualquer pessoa que apareça, não. Mas é com as pessoas que já passaram, que já se curaram e estão a curar muitas feridas que existem na sociedade, porque qualquer um de nós tem algo a curar. E depois de estar curada, essa pessoa sim vai curar outras. Eu aprendi agora há pouco tempo também um dizer que é você se tem uma ferida e não está curada e você vai querer ajudar outra pessoa, o que você vai fazer é jorrar o seu sangue por cima dos outros. Uau. E quando as pessoas às vezes, eu estou a sentir muito, até me sinto ahm, comovido, porquê? Porque nós culpamos alguém que nos fez mal, mas essa pessoa não tinha a ferida dele fechada e veio fazer algo errado connosco porque ele próprio estava a sofrer. E a importância de entender também, né? Porque muitas das pessoas culpam, né, os pais. Isso, Ah, porque meu pai fez isso, porque minha mãe fez aquilo. Nós somos vítimas de outras com vítimas. certeza. Sim. Então, eles deram para nós o melhor que eles podiam com o que eles tinham. Eles não tinham o conhecimento que nós temos hoje. Eles não podiam fazer diferente porque é aquilo que eles tinham. Mas nem por isso nós podemos julgá-los. E é olhar para isso e não julgar e não se vitimizar. Mas não é sobre o que eles fizeram comigo, mas é sobre o que eu faço com o que eles fizeram comigo. Com certeza. Então, não é a escolha deles, mas são as minhas escolhas. O que é importante, e falando em escolhas, é que é assim: qualquer um de nós, agora, qualquer um de nós, eu repito, qualquer um dos que nos está agora a observar, a seguir, pode tomar a decisão e ir a uma biblioteca, abrir o Google e simplesmente perguntar como. Como é que eu saio desta situação? Minha situação é esta. Como é que eu vou para a Holanda? Como é que eu posso emigrar? Seja o que for. Esta era é a era da informação. Minha gente, está tudo disponível. Não é o Mário que teve sorte, não é a Raquel, não é a Viviane. Qualquer um consegue ter sucesso quando deixa de ser qualquer um e passa à ação e vai buscar as suas respostas aos seus problemas, à sua fase que está a passar naquele momento. Portanto, É, para com o vitimismo e só faz Nossa. perguntas. Está e tudo isso disponível. que você está falando é muito real, porque o fato da gente ter muita coisa à mão, muita informação, as pessoas estão se perdendo. Então, você tem que entender o que você precisa buscar, o que é importante para você e o que é Isso, necessário. Então, hoje a gente tem vários podcasts, tem vários assuntos. Então, o que realmente é importante? Aquilo está agregando algo na tua vida? Sim. Está acrescentando? Está melhorando? Não, não está. E a gente falou, igual a Raquel falou assim: ah, você é a referência das 5 pessoas que você mais convive. Não, muitas das vezes você não precisa estar ali presente com aquelas pessoas, mas quem são as pessoas que você está seguindo no seu Instagram? Essas pessoas estão agregando algo à sua vida? Essas também são as pessoas que você está convivendo diretamente. isso. Então, aquilo que você está aprendendo lá, está te agregando? Está mudando? E é muito o que a gente aprendeu, né?
Novos lugares, novas pessoas, novas ideias, novas ações, novos resultados. Então, você está assistindo aqui esse podcast. O que que você está aprendendo com isso hoje? Aqui você está convivendo com 3 pessoas diferentes. Qual a referência que nós estamos trazendo para você? O que que nós estamos agregando na sua vida? Qual a frequência desse podcast que está trazendo para você? Qual a energia que nós estamos levando para você aí na sua casa? Como isso muda? Então, eu, por exemplo, já teve vezes de manhã eu estar numa situação que eu não tinha dormido a noite inteira e entrar numa live 4h59 da manhã com o Pablo Marçal e aquilo mudou o meu dia. Então, muitas pessoas falam: "Ah, que o Pablo é isso". O Pablo tem defeitos, sim, ele é um ser humano, ele é um homem como qualquer outro, mas eu sou muito grata à vida dele, porque através do que ele teve coragem de entregar, ele já mudou muitas vezes o meu dia. E ativou pessoas como nós. Sim. Porque está pessoas que vão julgar muito rápido o Pablo ou a Viviane, mas vão gostar de ouvir o Mário ou a Raquel ou qualquer um outro que está agora daquele lado. Pensa assim: ah, mas eu não tenho nada para dizer. Tem sim. Também você tem algo importante a dizer para o mundo que vai salvar alguém. Um bom dia no Instagram amanhã e você recebe uma mensagem: Mário, estava a precisar disso. Mas você também que sabe escrever e vai salvar a vida de alguém. Vai salvar o dia, pelo menos. Qualquer um pode. Quando deixar de ser, qualquer um. Exatamente. E é você, né, fazer, tá com o coração aberto, né? Ter uma conexão. Muitas das pessoas, o que eu tenho visto muito, as pessoas, ah, mas como que eu me conecto com Deus? Conexão com Deus é relacionamento. Então, por exemplo, para eu ter intimidade com a Raquel, para eu ter intimidade com o Mário, o que que foi? A gente se relacionou. A gente se encontra todas as manhãs. Assim, eu não conheci o Mário pessoalmente, mas a gente já se conhece há quase um ano, Uhum. que a gente conversa todas as manhãs. A Raquel eu já conhecia, mas a gente não tinha intimidade, porque a gente só se encontrava às vezes num evento e outro. Mas agora todas as manhãs a gente acaba se falando, tendo uma troca e tendo intimidade. Consequentemente, gerou um relacionamento. Sim. Então, por exemplo, agora parece que a gente se conhece, parece que é amigo de infância. Então, com Deus é a mesma coisa. Você quer se achegar mais a Deus, você precisa se relacionar com Ele. Como que você relaciona com Deus? Conversa com Ele como se Ele fosse uma pessoa aqui, ó, como eu estou conversando com vocês. Conversa como se estivesse conversando aqui comigo. De que forma? É por oração, é louvando, cantando, é conversando. Ó, ô pai, paizão, me ajuda, tá difícil aqui. Ô pai, o que que eu faço nessa situação? Só que tem muitas coisas que não é Deus que precisa fazer por você, é você que precisa fazer. Então, ah, eu tô desempregado. Tá. Deus, me arruma um emprego. Fica deitado na sua cama dormindo, pedindo emprego, vai vir? Boa sorte. Não vem. Não Não vem. vai. Agora levanta da Para, em- sua para cama. emprego, para o novo amor, para o novo carro, seja o que for, eu escrevi aqui ação, reação. E é para ambos os lados. Ainda falando de outro assunto antes, mas para tudo é preciso uma ação. E vai ter uma reação. E toda a reação gera uma ação. Isto é poderoso. Mas você precisa de se pôr ao caminho. Há uma palavra que é muito boa. Ah, eu não tenho motivação. Olha a palavra. Então você precisa ter um motivo e automaticamente você passa à ação. Verdade. Mas você precisa ter um Verdade. motivo. E eu falo isso é muito forte, né? E a palavra tem poder. Total. Entender o que você está falando, né? Quais são as palavras que você fala, que você profetiza para a sua vida e para os seus. Quantas mães que falam coisas para o filho? Uhum. Ah, porque você é isso, porque você é aquilo. Ah, Deus vai te castigar pelo que você fez. E daí muitas das pessoas veem um Deus que Uhum. castiga, um Deus que, sabe, a pessoa tem uma visão errada de Deus. Deus é amor, Deus é cuidado. Então, e todos, ou muitos de nós, fomos doutrinados dessa forma. Eu fui criado, e falamos muitas vezes nestas ambiências, criar é criar gado. E criar gado é quê? Numa cerca fechada. E você joga para lá o que é que quer que eles comam.
Isto, atenção, não quero atingir ninguém e nem vou dizer em que religião é que eu fui criado. Mas eu fui criado de uma forma em que eu realmente tive medo de Deus e toda vez que eu tinha um problema na vida, eu dava a culpa a Deus. Mas Deus deu-nos também uma coisa muito importante: livre árbitro. Portanto, muita Exatamente. porcaria que acontece na nossa vida, assim como estamos a falar no início, você tem a barriga que merece, você tem os dentes que merece, Verdade. você tem a casa que merece. Para de culpar Deus. Olha no espelho, olha para o seu passado, vê o que é que fez mal, vê o que é que pode alterar, melhorar e começa uma vida nova ainda nesta vida. Deus deu a vida, já deu tudo para você. Deus deu códigos poderosos que estão no seu coração. É só aceder, é só acessar e passar à ação. Perdoar-se a si próprio, perdoar-se de ter dado culpado Deus, um familiar, seja o que for, de se culpar a si próprio também, perdoar e seguir uma nova É, rota. e o perdão, né? O que eu vejo, e eu já passei por isso, tá? É, era muito difícil perdoar. Então ficava ali remoendo e carregando a pessoa. E muitas das vezes a pessoa nem sabia que eu estava machucada com algo que ela fez para mim. Então, o perdão é libertador. E o perdão é para quem não merece. Então, às vezes o Mário falou algo para mim que ele nem sabe que me machucou, mas eu fiquei com muita raiva do Mário. E é entender, gente, tenham seus sentimentos, a gente tem que sentir, não tem problema sentir raiva, não tem problema sentir ódio. A grande questão é você carregar isso para sua vida. Porque nós, como seres humanos, a gente tem que sentir. E muitas das vezes a gente foi oprimido de sentir. E daí você Uhum. fica guardando, porque você sente, mas não pode sentir. Ah, então eu tô errando. E daí gera o quê? Culpa. Sim. Então é olhar para tudo. Você pode sentir, o que você não pode é carregar aquilo. Então, o perdão é para quem não merece. Se você não está conseguindo perdoar alguém por algo que te fez, comece a olhar para o que está acontecendo. Faça perguntas, Verdade. como a gente começou falando aqui no início da nossa conversa. Faça perguntas. Tem realmente a ver com essa pessoa que você está achando? Por que você está se prendendo a isso? E muitas pessoas eu vejo que, tipo, os pais muitas das vezes já foram embora daqui e eles não conseguiram perdoar os pais, estão presos num pai que já está em outra dimensão e a pessoa está presa naquilo que aquele pai fez. E isso está impedindo ela de seguir em frente, de seguir para a vida dela. E, consequentemente, os filhos ficam presos ali e ficam gerações e gerações presas. Então, o quanto que é importante você liberar o perdão? Eu falo, é uma coisa linda. E eu vejo muitas pessoas muito presas. Ah, mas a pessoa fez isso para mim. E achando que é vantagem ela tá ali, que a pessoa. Ah, mas ela que fez. Mas quem tá carregando? Isso. Quem Eu, tá engolindo? eu diria que essa questão de perdão ela é bem forte, porque muitas vezes você confunde o sentimento de ter perdoado e você na sua mente você acha assim, não, eu perdoei já. Eu não estou pensando na pessoa, não desejo mal. Só que o perdão genuíno ele é mais profundo. Quando você, por exemplo, eh, há uns dias atrás eu participei de um desbloqueio. Eh, uma pessoa falou assim: "Não, você ainda tem bloqueio com paternidade, com pai". Aí eu falei: "Eu não tenho não, eu já fiz os desbloqueios, já fiz isso, já fiz método IP, já fiz método CIS, já". E aí: "Não, você tem". Eu falei: "Não, não tenho". Mas aí uma conversa, eu comecei a chorar, lembrar de tudo. E aí eu consegui expor, assim, de colocar para fora nessa questão do sentimento de perdoar. E para mim, assim, foi muito forte, porque na minha cabeça eu achei que eu tinha perdoado. Então é importante olhar para essa dor realmente e se perguntar se realmente houve o perdão,
se realmente você perdoou genuinamente. Porque eu também já tive Deus como ditador, por conta desse fato que aconteceu comigo. Eu acreditava que Deus me punia, e muitas vezes eu estava na igreja e eu sentava no último banco. E aí as pessoas falavam assim: "Ah, cuidado, hein, se você não se reconciliar", porque eu era da Assembleia lá no Maranhão, "você vai para o inferno". Só que ninguém sabia da minha dor. Eu estava As pessoas te julgavam me sem saber o que julgava. você estava passando, só Sim, porque você estava sentando no último banco. no último banco. E por muito tempo eu passei, porque, eh, eu passei sem ceiar. A ceia, Santa Ceia, para mim hoje ela não deixo de participar da Santa Ceia, mas por muito tempo eu fiquei, porque eu achava: "Não, Deus não me gosta mais, Deus não me olha mais". E para mim esses dias foi bem libertador, de realmente. E é muito bom quando você se olha, quando você pensa e quando você sente aquela paz, Aquele alívio, né. aquele alívio, realmente rolou o perdão. É, e isso que você está falando, Raquel, é muito importante, a gente olhar para isso. Porque muitas das vezes, dependendo, as pessoas entendem que você perdoar, você deixar para trás aquilo que aconteceu. Sim, E eu falo, é muito sobre o que o Mário falou. A gente tem uma ferida, algo que te machucou. Aquele machucado, a partir do momento que ele tá ali com pus, né? Falar uma palavra feia aqui, sim, mas enquanto você não vai lá, não abre essa ferida, se você deixa ela só com a casquinha, ela, você dá umas topadas e ela volta a doer. Então, sim, muitas das vezes ela tá com a casca, por isso que você acha, eu já resolvi. Mas de repente você dá uma topadinha, ela volta a doer de novo. Então, o que que você tem que fazer? Você tem que ir lá, tirar todo o pus, raspar e dói, hein? Fazer isso. É muito muito. dolorido, mas é necessário. Daí você vai a fundo naquilo que tá. Tirou o pus, daí você vai ter um tempo, vai ter que colocar um medicamento ali para aquele cicatrizando de dentro para fora. Sim, E na hora que aquilo tiver tudo curado, você vai olhar para aquilo, aquilo vai existir, mas só a cicatriz e não vai doer mais. Então não significa que você não vai lembrar mais daquilo. Aquilo vai existir. A marca vai ficar em você, mas não vai te doer mais. E é isso que tem a relação do perdão. Quando você realmente resolve aquela dor, você vai lembrar, você pode lembrar, mas você não vai chorar mais quando você lembrar sim, daquilo. Todos os sábios e motivacionais que nós, pessoas que nós seguimos e que nos realmente ativaram, falam muitas vezes: olha para a natureza, você vai tirar de lá muita lição. E tem a natureza, tem muita coisa que você aprende, e fora da natureza, aquilo que nós próprios já fazemos como seres humanos, há uma coisa que é usada muita vez, que é a construção. Então você olha para um terreno, alguém já construiu lá algo, uau, mas construiu mal, construiu torto, não pôs um telhado legal, está agora a verter água na sua cama, a janela está quebrada, a Não porta fez faz boas barulho. colunas. E o que você precisa é desconstruir, ou você compra até um terreno com uma ruína, não é? E você precisa, imagina que a ruína é agora a sua cabeça, os seus traumas, o seu coração cheio de coisas que não fazem parte. Então você precisa de alguma forma desconstruir isso, limpar o terreno e construir de novo uma casa bonita à sua maneira e não à maneira que alguém construiu em si, em você antes. E é o seu direito de pegar no seu terreno, tirar de lá toda a lixeira que puseram, que você deixou, por vezes. Nestes ambientes ensinam muitas vezes nós a dizer não. A palavra não não, é poderosa. muito. E a primeira pessoa a quem você precisa dizer não é você própria. É você próprio que aí está. Não. Só hoje. Hoje não como este picolé. Hoje não bebo esta cervejinha. Ou eu bebo 10, hoje bebo 8 e paro. Porque a desconstrução não é de um dia. Não é de um dia que você tira de lá aquela ruína e no dia seguinte tem lá uma mansão.
Não vai É, ser assim. e você falando disso, eu lembrei muito, né? A gente foi almoçar na segunda-feira Uhum, e tinha duas opções de sobremesa, né? Tinha o pudim e as frutas. uhum, E eu falei assim: eu queria comer pudim, uhum. mas eu vou comer frutas. Então eu Isso. disse não pro pudim naquele momento. Assim, chegou a salivar minha boca de pensar no pudim, eu nem vi. Mas não, eu escolho fruta, porque eu tô no momento. Não é que eu nunca vou comer mais pudim, vou, Fez muito bem, mas Viviane. foi uma escolha para aquele momento de vida que eu estava. E, consequentemente, eu incentivei você também. Sim, Sim. nesse dia, ontem, eu experimentei pela primeira vez na minha vida um brigadeiro. Então, brigadeiro, não sei de onde é que vem o nome, mas eu fiquei a É brincar. brasileiro o nome. Sim, mas eu faço aqui uma brincadeira com a palavra. Eu fiquei a brigar com a bomba de açúcar que entrou no meu corpo. O meu coração queria explodir. Muito bom, adorei. Mas eu já cuido mais da minha saúde. Não estou sem açúcar completamente. Já estive várias vezes. Consigo, muitas vezes, a maior parte das vezes eu digo não. Mas aí está, ontem, no mesmo restaurante que nós comemos juntos, com muito gosto, foi feita exatamente a mesma escolha. E o que é que o meu cérebro disse? Oh, Mário, você nunca comeu um brigadeiro. Experimenta lá. Ai, credo. O meu coração parecia que queria sair de dentro de mim devido à quantidade de açúcar. Como é que você, entre aspas, uma brincadeira, consegue pôr 3 quilos de açúcar num pedaço de docinho? Bom, parabéns, mas não, por favor. E que não quer dizer assim que corte tudo completamente. Nós somos seres de vícios e de hábitos, mas cabe-nos a nós sim decidir o que é bom e o que é menos bom para nós. Não precisa comer completamente, não precisa comer todo o dia. Sim. Ah, é só às vezes. Quantas vezes? É uma vez por dia ou é uma vez por mês? E é entender, né, que nós somos templo do Espírito Isso. Santo. Então, o que que você está colocando nesse templo? Como você está alimentando esse templo, né? Como você está cuidando? Você está fazendo atividade física? Como que você está cuidando da sua mente? Então, as emoções estão dentro da alma. Como que você está cuidando das suas emoções? É forte, né? Quando você Muito. olha para tudo isso, então nós somos corpo, mente e espírito. Como que você está cuidando do seu corpo? Como que você está cuidando da sua mente? Como que você está cuidando do seu espírito? Se você não está com o seu corpo bom, consequentemente, como é que você consegue ter um relacionamento com Deus? Se você vai, às vezes, para um culto, você está com dor, você consegue ficar em comunhão para se conectar com Deus, ou até mesmo em casa. Agora, se você, às vezes, está ali num relacionamento com Deus, mas está cansada com o corpo, que você não dormiu direito, não se alimentou direito, não fez uma atividade física. Sim. Então, num corpo fraco, não habita um espírito forte. Forte. A boa notícia é que nós, graças à nossa iniciativa, à nossa chamada de atenção, o Tiago Rocha, por exemplo, fala muito, quando alguma pessoa está a falar algo, é uma alma a chamar por ajuda. Todos nós. Todos nós. E aí está. A notícia boa é que nós, realmente, todos nós, estamos todos de parabéns, já tivemos a consciência, passamos a ação e agora estamos a ajudar pessoas. E aí está, Bom. temos vários trabalhos em conjunto também. Esta partilha diária é uma das que estamos juntos também com outras pessoas também. E parabéns a todos os participantes e aos pioneiros, a Viviane, para começar, mas a Jacqueline, o Sim. Rafael. E temos E o cursos, Stefan? sim, o Stefano, Stefan, exato. Temos cursos disponíveis, mentorias disponíveis, todos nós, Sim. trabalho conjunto através da nossa dor que foi transformada em experiência e agora em ensinamento para aquelas pessoas que precisam, de alguma forma, resolver um problema, uma fase onde estão neste momento. E ainda bem que nós, entre aspas, passamos por, às vezes, aprendizagens menos boas, mas que temos então agora a capacidade de falar e ajudar pessoas pelo mundo fora que estão a precisar daquilo, do nosso conhecimento. Sim. E a dor que todo mundo passou foi uma forja, né? Todo mundo foi forjado e hoje está apto a ensinar as pessoas. E como o Mário falou sobre olhar a natureza, se conectar com a natureza, em todas as coisas a gente vê códigos. A gente vê o cuidado do Senhor. Ultimamente, o Pablo sempre fala.
se coloca em desafios novos. Porque atrás de desafios, você vai pegar ali uma linha, você vai pegar um raciocínio, um aprendizado. E eu tinha, não sei de onde que surgiu o bloqueio de água, porém eu não sei nadar ainda. E aí eu falei assim, eu vou fazer natação. Eu coloquei no meu coração no começo do ano e eu me matriculei ali no Mori e eu fui. Desde o primeiro momento que eu cheguei lá, eu comecei a pegar vários códigos ali, quando a professora estava me ensinando como que entra na piscina, o jeito de entrar, tem um jeito. Eh, como conhecer o terreno da piscina, não pode já ir mergulhando, você tem que entrar de costas, sentir o terreno, andar em toda a piscina para depois você nadar, porque ali você já conhece o terreno. E muitas vezes o que que a gente faz? Se joga, quebra a cara, não sabe Se por machuca, né? isso, se machuca, não sabe por quê. E essas partilhas diárias que a gente tem, e cada pessoa que já passou por alguma dor, por algum trauma, ela tem chaves, ela tem ferramentas que pode te ajudar, né, nos desbloqueios. E é muito bom quando você simplesmente eh, segura a mão de alguém que já passou por aquilo. Hoje eu estava falando com minha amiga, ela falou assim: Nossa, eu sei nadar e eu faço isso. Eu falei: Como que você entra na piscina? Aí ela foi falar: Eu já vou mergulhando. Eu falei: Tá errado. E aí eu fui ensinar. Se eu não tivesse tido aula, eu não ia saber, eu ia Isso. simplesmente fazer como ela faz. Então, é importante você ter pessoas que agreguem valor na sua vida, que simplesmente passaram por um processo e que hoje têm ferramentas para ajudar. Ferramentas É, e mentores. E Sim, mentores, porque a Viviane já falou isto no início, precisamos todos uns dos outros. Alguém já fez, vai lá e paga o preço. Se calhar é muito mais barato do que você pagar passando pelos erros todos, as quedas todas, vai custar muito mais. na verdade, você boa. encurta caminho, né? Você Com certeza. aprender com alguém que já sabe, ela já teve aquele aprendizado e muitas das vezes ela tem coisas que, tipo, você não precisa repetir o erro que ela já teve. Então você vai já encurtando o caminho, Sim. porque você já não precisa passar por aquela mesma dor, por aquela mesma dificuldade. E com isso você chega mais rápido. O Então, Nésio, ontem mesmo eu estava conversando com a minha irmã, ela falando, eu estou mexendo, né, aprendendo sobre Mercado Livre e não tem ninguém que mexa com isso. Falei, tem, eu tenho uma amiga lá do Marcela, grupo, ela é muito boa Marcela. nisso. Ela falou assim, mas é difícil porque as pessoas falam, mas não. Eu falei, fala é com difícil para ela. quem ainda não começou Ela já e está simples para quem já faz. nisso há 10 anos e ela faz. Falei, tá bom, vou te dar o contato dela, fala com ela. Por quê? Ela, procurei no YouTube, procurei um monte de lugar, mas as coisas que tem lá não é o que eu tô procurando. Falei, é que você não procurou com a pessoa certa. E, na Sim, verdade, ali, naquele momento, conversando com ela, eu falei, as pessoas não estão divulgando também. Quem tem isso não está divulgando da forma certa, porque tem gente procurando e não está achando. Isso. O uau. Nésio Monteiro, ainda não falámos nesta nossa sessão, e é de realçar, para mim, é das pessoas também muito influentes, muito positiva, com tanta sabedoria e às vezes simplicíssima. Simples. Ele estava visitando Paris após o método IP com Ana Luquini, que foi fantástico também, muita sabedoria para todas as mulheres, muito importante, porque a energia feminina precisa procurar energia feminina. E talvez fique para um próximo podcast. Há muita confusão no mundo e eu acho que sou isto, eu sinto-me aquilo, sem apontar dedos, atenção, quem sou eu? Mas a energia feminina é muito boa. Mas voltando ao Nésio Monteiro, ele falou lá códigos poderosos e um deles é que realmente procura um mentor. Você está a passar uma fase, quer aprender algo, quer sair de um problema ou quer aprender uma coisa nova, uma qualidade nova, seja, você para tirar a carta de condução precisou ter aulas. Você para nadar em condições teve aulas. Então só procura um mentor, paga ele e sai o mais rápido possível de lá com toda a sabedoria. Só procura, porque está aí Boa. alguém que sabe já qual é o seu problema e sabe qual é a resolução para ele. E tem muitas pessoas que falam assim: eu não tive aula e aprendi a nadar. Sim. Mas será que nada realmente da forma correta? Será que Isso. o jeito que ela faz é o certo?
ela se vira na água. Por exemplo, eu me viro, eu não aprendi ainda, que eu também quero aprender a nadar, que eu acho lindo ver as pessoas nadando em mar, sabe? Mas eu me viro na água. Eu não me afogo, mas eu não sei nadar. Eu me viro. Então, quando você vai lá, aprende, faz direito, você faz com segurança. Porque Sim, quando eu falo eu me viro, pode acontecer qualquer coisa que eu não sei. Eu não tenho experiência para se acontecer algo diferente daquilo que eu já estou esperando, o que que eu faço? Então, por que que muitas pessoas às vezes acontece de morrer afogado, enfim? Porque a pessoa achava que sabia. sim. Isso. E daí não aprendeu o que era o correto e acaba tendo experiências ruins. Até porque quando você aprende, seja o que for, você aprende sempre várias coisas. E uma delas é as vantagens e desvantagens, os perigos e as soluções que você precisa de fazer na questão de nadar. Tomar atenção às correntes. Eu hoje, por acaso, o acaso, não é, de Deus, vi um dos vídeos em que um homem se joga na água com corrente e o- ele joga-se numa plataforma e tinha uma escadinha para subir. Eu não me lembro bem o que é que estava escrito, mas era relacionado mais para os homens. Os homens joga-se numa água, mas não sabe qual é a corrente que tem ainda e é levado na corrente, qualquer coisa assim do género. Ele não perguntou, não observou, não viu qual eram os perigos que havia. E vi ele a nadar contra a corrente. Portanto, você precisa de aprender tudo, o bom, o mau, quais as vantagens, qual a maneira de chegar lá. É conhecimento, né? Conhecimento. Mas Sim. conta para nós aí, o nosso tempo está Sim, acabando. sim. Uau! Conta para nós aí sobre esse livro, esses Opa. projetos aí que trouxe você para o Brasil para estar mais perto aí Então, nos projetos eu deixo para a nossa Raquel. Fala um pouco sobre o que estamos a fazer, a ativar pessoas, a salvar almas, porque é o que se trata muito nestes ambientes. Fala. Sim, é verdade. A gente falou sobre ter mentor, sobre ter as pessoas que passaram por dores ser forjados, né? Então, nós temos muitas pessoas que precisam ser ativadas. E um dia a gente começou a fazer live sobre as 7 camadas da identidade e foram 7 dias ali ensinando sobre isso. E ali a gente viu pessoas que queriam andar com a gente, que comentavam, que estavam todos os dias na live. E aí a gente falou assim: ah, vamos fazer uma mentoria? Ah, vamos! E aí a gente fez. E nessa mentoria ali a gente tem 6 alunos. E é legal quando você realmente tem ali aquela vontade de ajudar pessoas. As pessoas falam: "Ah, não, eu quero ajudar a pessoa, meu propósito é ajudar pessoas". Mas muitas vezes as pessoas confundem o ajudar. Porque a pessoa fala assim: "Ah, eu quero ajudar", mas está visando ali o financeiro, tá só o vis financeiro, isso, né? tá visando várias coisas. E algo que me conectou ao Mário foi ele tem o prazer de ajudar as pessoas, é genuíno, é do coração. E aí, às vezes, eu falo assim: "Ô Mário, vamos lá, por quê?" Ele falou assim: "Não, o meu prazer, a minha alegria é ativar pessoas". E quando ele falou assim: "Ah, eu vou lançar meu livro", e aí ele falou assim: "Ah, vou lançar em um lugar, em um evento", eu falei: "Não, o evento não é seu, vamos fazer um seu?". E ali a gente foi construindo o lugar, eu fui ver o local, convidar as pessoas, e eu comecei a ver assim: "Ah, eu quero ir no lançamento do livro do Mário", porque assim, o livro do Mário, ele conta experiências de 5 países. Olha só, em um livro eu vou visitar 5 países. Eu vou ter conhecimentos que eu ainda não tenho, morando no Brasil. E eu E você falei: vai fazer uma viagem através do livro dele, né? exatamente, eu já li alguns trechos e eu falei: "Ô, por que que você não me contou isso?". Ah, mas é muito bom realmente quando você coloca ali anos dedicados da sua vida dentro de um livro que o leitor que vai ler ali, ele vai encurtar caminhos. Quando ele fala assim: "Cara, olha só que putz, que insight esse daqui". Então eu falei: "Cara, me divirto fazendo isso com o Mário". Tá sendo muito legal organizar essa questão do lugar, das pessoas e de trazer realmente o conhecimento do que o livro do Mário tem. E automaticamente aprende sempre mais Sim, coisas, conhecer mais pessoas, as formas de organizar,
o tempo, os custos, tudo isso são É, aprendizagens. e a importância, né, dos processos, né? Com certeza. Entender, né? Ah, eu preciso de um lugar, eu preciso. Quem são as pessoas, né? Eu vou convidar todo mundo, ou quem eu vou convidar, quais os custos, o que que funciona, igual o Mário, né? Ah, aonde está o livro? Ele é de fora, daí ele fala: "Ah, tá Sim, aqui em Barueri", a gente viu: "Ah, não, é no Brás, tá chovendo, é muito longe", sim. eu falo, a importância da gente olhar, porque as coisas têm que ter processo também, que tudo tem custo, então você tem que olhar. Tem o ponto, eu quero salvar vidas, Com certeza. mas também para salvar vidas, você também precisa arcar com os seus custos, né, Exatamente, o porque logístico. logístico e entender, né, você teve que vir para o Brasil, tudo isso tem custo, então, eu falo muitas das vezes as pessoas falam assim: "Ah, eu quero fazer algo, eu quero ajudar E pessoas". tudo é caro, mas não sabem o preço que eu já paguei para sair um livro. Exatamente. O investimento que você fez nisso, né. É Para verdade. começar com a minha vida, a história que lá está, não é? Os altos e baixos, as frustrações, custos que tive, mas É, e eu a falo, e tem aprendizagem? custos que não tem dinheiro Não, que não, paga. não, Não, não. e eu diria que caro não é um livro, caro é a ignorância que a Isso. pessoa vai Eu ficar tenho um bom por moto nisso. tempo. O barato sai caro e o grátis pode custar a sua vida. Atenção, você que está aí a ver agora. E se está-nos agora a assistir, mas não vai mudar nada na sua vida, está-lhe a sair caro, está-lhe a custar a sua vida, o seu tempo de vida. Nossa, Portanto, toma atenção. Tudo o que é grátis na internet, você é o produto. uau, Eles estão a vender você. É a sua atenção que lhe está a custar agora. E é sobre isso, né, olhar para você, olhar porque eu falo, não é querer tudo do seu jeito, da sua forma e achar que as pessoas estão querendo se aproveitar de você, Com não. certeza. sim. As pessoas querem te ajudar, mas também as pessoas também têm a vida delas, É verdade. e a importância. E eu quero que a Raquel deixe um recado final para quem está nos assistindo. Ai, um recado final. De Dê continuação, dê valor à sua vida. Você é o único responsável pela vida que você vai viver. Ninguém vai tomar decisões que só você precisa tomar. Você também, Mário, deixa para nós um recado final para quem antes do está nos recado, assistindo. finalizo então uma pequena coisinha sobre o livro, o nosso livro, não é só meu, por várias razões. Tocou-me no coração de escrever e realmente recebi um download e todos os tópicos. E essencialmente o que eu senti foi: ei, o que me aconteceu a mim vai salvar outras pessoas. Boa. Estão ali várias bolhas que eu rompi para chegar ao dia de hoje de ser empresário, investidor e escritor. Alguma vez eu pensava nisso. E em cada pessoa está uma qualidade dessas. E talvez isso se integre então também na mensagem final. Antes disso, eu tenho a agradecer à Vanilde e à Leia. Ambas contribuíram imenso para o lançamento do nosso livro. Aí está, o que é meu é dele e é nosso, porque é uma partilha conjunta. Estamos todos ligados nesta terra que está numa viagem, tal como o Pablo fala, e é verdade. Estamos todos no mesmo veículo, estamos todos no mesmo barco, costuma-se Boa. dizer, e deixo essa nota final então para a pessoa que nos vai seguir, está a seguir, entrou neste podcast agora por acaso, o acaso dele, e a pessoa então que está aí agora, você, questione-se o que é que falta? O que é que falta na minha vida? O porquê é que eu tenho estado a viver uma vida que me está a custar tanta energia, não estou a ter aquele prazer, aquela satisfação na minha vida, o que é que falta? Questione-se, vá ao espelho, chore se for preciso chorar, pergunte a alguém que você se calhar tem andado a fugir de não ouvir aquelas verdadezinhas, mas o seu verdadeiro amigo é aquele que lhe diz: fala a Deus, fala a Deus. Esse é o código desta semana, em que várias vezes aconteceram, em que há um confronto, em É que uma pessoa diz verdade. alguma verdade à outra e alguém já disse: fala a Deus. É o Deus que fala pela voz da Viviane. E talvez falou Deus agora pela nossa voz, pela nossa boca, uma só palavra, uma frase que tocou o seu coração. Passa a ação, vai salvar a sua própria vida, só depois é que você consegue salvar o seu filho, a sua mãe, Hum, seja o que for. É essa a mensagem. É isso, né? Seja instrumento de Deus na terra, porque se permita ser usado por Ele, né? Em primeiro lugar, olhe para você. Primeira coisa, né? Olha para o espelho. Quantas pessoas
ficam de frente para o espelho e não têm coragem de se encarar. Então, olha, vai lá no espelho, pega e olha para você. Com amor, com carinho. Se cuide, se acolha. Porque você é a pessoa mais importante da sua vida. E para você conseguir cuidar de outras pessoas, você tem que cuidar de você primeiro. Senão você não dá conta de cuidar de outra pessoa. Sim. Quero agradecer a presença de vocês aqui. Muito obrigada. Foi um prazer imenso ter vocês aqui. Assim, acredito que muitas vidas serão salvas por esse podcast, que é o Amém. propósito dele, Amém. salvar vidas e mudança, né? E palmas para vocês. E palmas para você que Palmas esteve aí pra você até o também, final, verdade. ou que viu um pedacinho, porque você está interessado em mudar e melhorar a sua vida. E Palmas é para todos. justamente isso. E palmas para Deus, Isso. que Com esteve certeza. presente com a gente aqui o tempo todo Amém. e nos Sim. guiou Amém. aqui para nós fazermos esse Gratidão podcast. enorme, Viviane, por este convite seu. Foi Obrigada. um gosto enorme, porque o nosso coração preenche sempre toda vez que nós damos. Porque a frase é dar e receber. E é automaticamente seremos louvados com toda a graça. É Porque, melhor dar do O que coração receber, né? fica quentinho, com né? Quando a certeza, gente realmente passa uma mensagem assim que pode edificar a vida das pessoas. vai Exatamente. edificar, E, sem e dúvida. vai edificar. Já demos um high five High hoje? five. Viviane, high five! Ó. E com você aí também o high five que eu aprendi com o Mário, ó. É como é que é? Assim, ó, High high five. Ah, E rebenta a bolha. Bolha. Isso. e é isso, rompendo bolhas. Rompendo bolhas. E aqui nós vamos finalizando mais um Palmas para você e eu te espero no próximo episódio. Um grande beijo e que Deus abençoe muito a sua vida. E uma salva de palmas para você.